Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. É muito bom estar na igreja, eu não consigo imaginar a minha vida sem a igreja, é uma coisa fundamental e eu fico muito feliz sempre de estar aqui, seja pregando, seja ouvindo, seja em qualquer momento, mas estando aqui, isso traz um conforto, traz uma alegria ao nosso coração muito grande. Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Salmos e vá no Salmo de número 62. Salmo de número 62. Esse salmo foi um salmo escrito pelo rei Davi, que ele já não era mais um garoto, ele já era um homem maduro, já caminhando para a velhice. E é um salmo que ele escreve com música, num momento difícil da sua vida. Vamos ler? Diz assim, verso número 1. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, ou como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras e com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, a minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha, a minha salvação. Ele é a minha torre segura, eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas de origem humilde não passam de um sopro, e as de origem importante não passam de mentiras colocadas juntas na balança, pesam menos que um sopro. Não confiem na extorsão, nem se iludam com bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o teu coração. Uma vez falou Deus, e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus e que contigo, Senhor, está o amor leal. É certo que retribuirás cada um conforme o seu procedimento. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, fale conosco. Obrigado por participarmos da adoração. É para a glória do Senhor. Esse é o principal motivo de nós nos reunirmos, glorificar o nome do Senhor. As nossas orações são elevadas a Ti, sem Ti nada pode ser feito. Ó Deus, nós estamos ligados no Senhor. O Senhor é a verdadeira videira e nós somos os ramos. E te agradecemos por essa oportunidade. O Senhor sempre derramar graça, sempre derramar fé, para que a gente possa continuar caminhando. Obrigado por todos nós que estamos aqui, estamos reunidos, ó Deus, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui, então, quando a gente lê o Salmo 62. Davi, ele reinou sobre Israel por 40 anos. Ele começou a reinar quando ele tinha por volta de 30 a 31 anos. Primeiro começou a reinar sobre Judá, tribo de Judá e Benjamim, e depois se estendeu como rei de todo Israel. No total deu 40 anos de reinado. Nessa época aqui, o governo de Davi já estava desgastado. Já havia mais de 30 anos que ele era o rei de Israel. E esse desgaste, ele era político, mas também era familiar. Politicamente, Davi já não tinha mais força, já não tinha mais condições, ele já não via mais possibilidades de se aliançar com os países que faziam fronteira para proteger Israel. Então, ele tinha parado de participar desse tipo de tratado que era muito importante aqui nessa época, né? Tanto é que a primeira coisa que o filho dele vai fazer depois que ele vai para o reinado, que é Salomão, é justamente procurar tratados.
de uma forma errada, porque ele vai casando com um monte de princesas dos países à volta para ter a terra estendida e dessa forma também a terra protegida. Mas todo rei, principalmente os de Israel, eles precisavam ter a mão forte. Não o autoritarismo, mas a mão forte. E Davi tinha perdido essa mão forte dele há muito tempo. E isso acontece por causa do pecado. O pecado fragiliza o nosso coração e nos faz ser pessoas que não têm coragem de tomar decisões firmes, posturas, posições. Isso acontece com quem está reto diante de Deus e tem os pés então cravados na rocha, suas raízes no Senhor. Aconteceu então que a força moral de Davi e espiritual foi perdida no dia em que ele, mesmo ele soube de toda a situação, tudo que aconteceu, quando o filho dele estuprou a própria filha, né? O filho dele, Amnon, era de uma mulher, mas era filho dele, e a menina, a Tamar, ele foi lá e estuprou ela. Davi, ele deveria cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés ele deveria matar Amnon por ter estuprado essa moça. Era assim que funcionava. Então, cumprir essa função, ela é obrigatória, ok? Só que ele, por ser pai, ele não fez isso. A partir desse momento aqui, a história política dentro do reinado, ela começou a ficar diferente. Porque os próprios conselheiros de Davi, todo rei tinha muitos conselheiros, começaram a duvidar da sua capacidade de reinar sobre uma nação tão grande e uma nação escolhida de Deus. Uma nação que parece agora que está entrando para o lado da desobediência, né? Davi ele deixou muitas brechas abertas quando ele não cumpriu essa lei, que era a de matar o filho dele que estuprou a própria irmã. A gente sabe também dos problemas familiares, né? O próprio filho dele, mais velho, Absalão, ele começou a conversar com todo mundo que era ao redor do rei e disse: meu pai não tem força para governar isso. Ele, na verdade, tinha que ter cumprido o que a lei manda, e ele não cumpriu. Então, Absalão começou a também fazer muitos conchalos para que o pai dele fosse retirado do trono. A Bíblia diz que Absalão ficava na porta da cidade de Jerusalém, cumprimentando as pessoas, os estrangeiros, principalmente os políticos, que vinham de longe para conversar com o rei e coisas nesse sentido. E ele foi ganhando a confiança dessas pessoas. Por quê? A menina que foi estuprada era filha de pai e mãe dele, do Absalão, que era o filho mais velho. E ele não suportava mais o pai. Para ele, o pai dele era um frouxo. O pai dele tinha sido um homem, né, que tinha realizado coisas grandes na vida dele no passado, mas que naquele momento era um homem fragilizado. A Bíblia diz, por exemplo, que já nesse período final, Davi ele tinha que dormir com duas moças, uma de um lado e outra de outro, para esquentar o corpo dele. Ele já estava envelhecendo e ele já não tinha mais o vigor, né, de um homem que se levantava, que poderia ir para as batalhas e coisas nesse sentido. Então ele precisava de pessoas para esquentá-lo. Aí não é nada de safadeza não, mas ele errou pra caramba, tá? Porque quando você vê na Bíblia esses homens aí que tiveram várias mulheres, eles erraram. Deus criou, né, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, esse tipo de relações que esses reis tiveram, nunca o Senhor Deus aprovou elas. Pelo contrário, em todas que você olhar, você vai ver que tem uma série de problemas. Inclusive, esses caras eles tiveram um monte de mulher, mas eles sempre amaram uma só. No caso do Davi, foi a Betseba, né? No caso de Salomão também, teve 700 esposas, quem ele amou. Foi o livro que ele escreveu, em Cântico dos Cânticos, né? A Sulamita. Então, por todos você vai ver aí que é assim que funcionava. Então, dentro desse contexto, Davi ele é tirado de fraco, os conselheiros já não confiam mais nele, e tudo que ronda dentro do palácio nós precisamos tirar ele daí. Chegou a hora, ninguém é insubstituível. Ele já teve os seus momentos de glória, mas agora ele não é mais capaz. Ele não tem mais pulso, ele não consegue mais obedecer a Deus. Ele, na verdade, caiu em pecado quando, né, isso aí todo mundo ficou sabendo, quando ele lá atrás mandou matar o marido de Betseba,
depois fingiu que estava de luto, né? E se casou com ela depois. Depois todo mundo ficou sabendo da história, porque um profeta veio e disse para ele que ele tinha pecado. Então, a questão é a seguinte, já não havia confiança de que ele era um homem de Deus. Não havia confiança de que ele era um rei capaz de dar ordens. Não havia confiança de que ele era um rei capaz, então, de levar uma nação que leva o nome de um rei tão grande, de um Deus tão grande. O que acontece, então? Absalão vai liderar uma revolta, uma revolução, para tirar o pai dele do reinado. E isso vai acontecer. E quando essa revolta começa, Davi, ele sai, certo? Inclusive, Davi tinha muitos guerreiros poderosos ao lado dele ainda. Inclusive dizendo, Davi, nós vamos matar Absalão. Ninguém vai tomar o trono. Isso aí é uma insurreição. E Davi disse, não é para matar o meu filho, é para ele ficar vivo. Novamente, Davi estava errando, porque, segundo a lei, quem insurgia dessa forma, tomar um reinado, tinha que morrer. E Davi tinha gente suficiente do lado dele para impedir que essa revolução acontecesse. E ele não quis matar o próprio filho, né? Tudo bem, ele resolveu sair. E quando ele sai, então, do trono, ele sai do palácio, né? Ele é muito humilhado. Tem um homem que fica xingando ele, jogando pedra nele, sabe? Chamando ele como se ele fosse um cachorro. Naquela época, falar que alguém era como um cachorro era um escárnio muito grande. E ele vai embora do palácio e ele está disposto a abrir mão para que o filho dele permaneça vivo, porque ele sabe que o que o filho dele está fazendo é uma loucura e que as coisas vão ir muito mal se ele ou alguém que anda com ele tentar bater de frente. Então, ele simplesmente sai fora. Dentro, então, desse contexto em que ele sai fora, ele escreve esse salmo. É um salmo que o coração dele está cansado, abatido. Ele é um homem que já tem mais sabedoria, mas que, infelizmente, o sentimentalismo dominou ele várias vezes e ele teve que sofrer muitas coisas. Deixa eu te dizer isso. Olha, às vezes a gente é muito sentimental e a gente acha que a gente está fazendo bem para alguém. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é só o quê? Levar essa pessoa à destruição. O que Davi fez, tentando poupar os filhos, sabe, dos pecados que eles cometiam, foi só levar eles para um caminho de destruição ainda maior, um caminho de vergonha ainda maior. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente quer livrar pessoas que a gente ama, filhos, amigos, netos, irmãos, mas a gente quer livrar de uma forma errada. A gente lê o último versículo aqui, né, do Salmo 62. Olha o que ele diz aí, ó. Não confiem na extorsão e nem põe esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não põe seu coração nelas. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence ao Senhor. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Não adianta fugir disso aqui. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. É o que Paulo escreveu, né? De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele há de colher. Se plantar na carne, colherá destruição. Se plantar no espírito, colherá a vida eterna. Então, Davi sabia que havia, certo, essa lei, mas mesmo assim ele, tentando ludibriar essa lei por meio de seus sentimentos, ele não conseguiu salvar ninguém, só conseguiu sofrer ainda mais por tudo que os filhos dele estavam passando. Então, amor é uma coisa que às vezes a gente pratica e dói. A Bíblia diz assim, leais são as feridas do que ferem. Às vezes alguém chega em você e diz, isso aqui está muito errado, você precisa rever isso. Às vezes isso vai ser uma flecha no seu coração, mas talvez isso vai mudar a sua vida muito mais do que alguém que simplesmente bate nas suas costas como se tudo tivesse igual. Então a Bíblia diz, leais são as feridas dos que ferem, né? E os outros, os que bajulam, em nada podem acrescentar alguma coisa na vida de uma pessoa. Então, a gente precisa disso. Nós precisamos de pessoas e nós precisamos ser pessoas que amam de forma prática, de forma bíblica e de forma que é considerada hoje em dia muitas vezes até dura, mas que tem que ser
amor desse jeito, porque não adianta então esse amor sentimental. Pois bem, Davi sai, o coração dele está extremamente triste. A gente vê aqui no começo do Salmo 62, diz: a minha alma, ela descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Ele está com a alma cansada. Verso 2, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, eu jamais serei abalado. O que Davi faz é o seguinte: nesse momento de grande dificuldade na vida dele, ele coloca os olhos dele em Deus. Ele olha para o Senhor. Com a alma cansada e abalada, o que? Ele faz orações a Deus. Ele não olha para o homem que taca pedra nele, ele não cita o filho que está fazendo aquela revolução, ele não cita as outras pessoas, porque ele vai dizer que está sendo traído por pessoas que comiam na mesa dele. Não é só o filho, ele está dizendo aqui no Salmo 62. Mas ele começa a oração olhando para Deus, porque essa é a única maneira que a gente tem na nossa vida de vencer momentos extremamente difíceis. Aqui ele está sendo traído, tá? É uma traição muito grande o que está acontecendo aqui, porque eram só pessoas que estavam lá direto no palácio. Então, se imagina, 30 anos você convivendo com pessoas, essas pessoas com você já festejou muito com essas pessoas as vitórias, choraram junto as derrotas, e do dia para a noite, assim, né, resolve todo mundo se virar contra você. Os que comiam na sua mesa, seu próprio filho, né, de sangue, como era o caso de Absalão, que ia ser o rei depois que Davi morresse, se fosse assim de fato pela ordem de nascença, como era, né? E ele está passando então por isso. Então, ele está dizendo que ele tem uma confiança exclusiva em Deus, no versículo 1 e 2 e também no versículo 5 e 7. A gente precisa entender isso. E quando coisas difíceis acontecerem na nossa vida, a nossa oração não deve começar com o nome das pessoas, com o nome dos problemas, com o nome das situações. A nossa oração deve começar com o nome do nosso Deus. Deus, em Ti eu confio. A minha alma, ela está presa ao Senhor. Então, dessa forma, com a minha alma presa ao Senhor, com a minha alma confiando exclusivamente em Deus, eu posso então ter descanso. Essa é a única forma de nós termos descanso nessa vida, sabia? É tirar os olhos das situações, porque o que acontece é isso, né? A gente sabe que a gente está numa guerra espiritual, e em muitos momentos a gente sabe que o nosso inimigo espiritual, ele vai se meter em situações, vai usar pessoas para trazer um mal para a nossa vida. E nesses momentos, a tentação mais forte é olhar para as pessoas, é colocar a culpa em pessoas, é colocar, né, a responsabilidade em alguém, é ter a figura de alguém como o nosso inimigo. E nesse ponto a gente falha bastante, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. Então um homem e uma mulher só conseguem ter essa visão de entrar em oração quando está sofrendo perseguição de alguém, quando ele entende que ele não pode olhar para os problemas mais do que para Deus. Porque quando você olha para os problemas, espiritualmente é como se você estivesse dobrando o seu joelho diante do problema, certo? É como se aquele problema fosse o seu Deus. E arranca a sua paz, arranca tudo de bom que tem dentro de você. Alegria, entusiasmo, fé, esperança, amor. Vai arrancando tudo quando você dobra o joelho diante, então, do problema. Mas o que ele faz é: eu confio em Deus de forma exclusiva. Ele não põe nome de problema nenhum a princípio. Então, o começo da nossa oração sempre deve ser: Senhor, eu confio exclusivamente em Ti. Não importa o que aconteça. Pode ser algo que eu nunca pensei. O meu próprio filho, de dentro da minha casa, está fazendo uma rebelião contra mim. Ele não falou isso em primeiro lugar. Ele falou da sua confiança em Deus. Vamos lá, o texto continua dizendo o seguinte aí, no capítulo 62, versículo 3, diz assim: até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras,
Com a boca abençoa, mas com o íntimo amaldiçoa. Olha o que ele está dizendo. Ele está sendo bem claro. Ele está dizendo que ele mesmo se considera como um homem que é um muro prestes a cair. Assim, ele está caminhando no final do reinado, da vida. E assim, o que ele coloca diante de Deus ele está meio impressionado. Né? Por que vocês querem derrubar um homem que está prestes a cair? Um homem que, na verdade, não está querendo, sabe? Que já não tem mais a vaidade do poder, do trono, da beleza, das guerras. Eu não estou lutando contra vocês por causa disso. Eu não quero nada disso. Ele está dizendo aqui. Então, nas nossas orações, sim, nós colocamos diante de Deus o que nós pensamos. Orar é colocar isso diante de Deus. Agora eu não sei, mas assim, uma coisa que eu gostaria muito de saber é como que ele colocou isso numa música, né? Porque o texto diz que ele escreveu esse salmo em forma de música. Então ele está cantando isso, né? Provavelmente com a harpa, né? Ele era especialista nisso. E ele está cantando. Como vocês querem derrubar? Vocês abençoam com a boca. Todo dia vocês entram na minha sala e dizem, ó rei, vive para sempre, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um rei que é amigo da gente. E Davi está dizendo, todos os dias vocês entram lá, abençoam com a boca, mas o coração só me amaldiçoa. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Ele está orando dessa forma. E ele diz o seguinte no verso 5, ele volta, e aqui ele vai falar com ele mesmo. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer em oração. Ele vai trazer uma advertência a si mesmo. Ele diz no verso 5, descansa somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu não serei abalado. Porque é difícil demais o que ele está passando. Tá? Porque envolve questão espiritual, envolve questão do reino, envolve questão familiar. O que está passando está envolvendo todas as áreas da vida dele e é difícil a alma não abalar. Então ele vira para ele mesmo, ele faz uma autoexortação nesta oração, que é uma música, e ele diz, ó minha alma, descansa em Deus. Por que você não está querendo descansar em Deus? Você sabe que Ele é aquela torre que nunca nos deixou sozinhos, nós não seremos abalados. Então ele conversa com ele mesmo, como se existisse o Davi, a alma do Davi, que naquele momento está pulsando de tremor, de, vários sentimentos misturados. E então ele se auto-exorta. Então, quando a sua alma começar a tentar te dominar, você pode entrar em oração, bater no seu peito e dizer, alma, volta à tua quietude, porque Deus tem cuidado da gente. Ele não vai nos deixar. E esse problema vai passar. Deus vai ser glorificado. Deus, Ele é a rocha ao qual nós estamos firmados. Fica quieto, a minha alma. Não me deixa ter que agir segundo as suas emoções que estão tribulosas. Fique quieto e espere em Deus. É isso que Ele está nos ensinando. E isso, então, é maravilhoso. Então, aprenda a orar, certo? Pela sua própria alma, pedindo a Deus que ela possa entrar, então, nesse descanso tão maravilhoso. Ele sabe de uma coisa também. Ele sabe que Deus, Ele é justo. E ele afirma a soberania de Deus, versículo 11 e 12. No versículo 11, eu já li, ele diz assim, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Isso é uma coisa que diferencia uma pessoa que crê em Deus e uma pessoa que crê mais ou menos. Deus falava uma vez e ele ouvia duas. Né? Então ele é um homem mais do que interessado em obedecer e seguir a Deus. Uma vez Deus fala, duas eu ouço. É uma forma então que ele está usando para dizer que ele está preparado para seguir a vontade de Deus. E aí no verso de baixo vai dizer que Deus traz a justa recompensa por cada um, porque Deus, Ele é soberano. Então Deus, Ele é soberano. Nada do que acontece nas nossas vidas é vão. Então mesmo Ele passando por aquela dificuldade, ninguém quer passar por isso na vida, Ele exalta a soberania de Deus, dizendo, Senhor, eu já sabia de tudo. Antes que tudo acontecesse, já estava tudo determinado pelo Senhor, sem eu saber, as pessoas conspirando nas minhas costas, o Senhor já sabia.
Então, eu descanso o meu coração na sua soberania. Eu sei que o Senhor trará a resposta a que tem que ser colocada. E isso vai ser para a glória do Senhor. Então, Davi, ele deixa muito claro essa questão de que ele tem uma confiança suficiente na graça de Deus, na soberania de Deus, para que esse problema acabe. Então, isso aqui é muito interessante, porque se Davi tivesse deixado de orar aqui, talvez ele morreria nessa questão de tentar defender o filho, porque ele tentou defender no começo, mas depois ele precisou começar a lutar pela própria vida dele, porque ele correu perigos de morte nessa rebelião que fizeram contra ele. Então, ele deixa muito claro que Deus é digno de confiança, sabe? A diferença de Davi para todos os filhos que Davi teve, sabe o que é? Fé, confiança. Deus é soberano. Olha o que ele escreve no Salmo 139, ele diz: antes que o Senhor me formasse no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Antes, certo? De nós estarmos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Ele vai dizer, antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe. A hora que eu vou levantar para trabalhar, Deus sabe exatamente qual é a hora. E a hora que eu preciso descansar e sentar, Deus sabe exatamente a hora. Ele vai dizer, se eu quiser fugir e não quiser mais a presença de Deus, não tem como. Deus está em cima, Deus está embaixo, não tem como fugir. Então, essa compreensão de Davi a respeito, né, da soberania de Deus, da graça de Deus, a confiança que ele tinha em Deus, é o que, certo, separava os homens dos meninos, ou o Davi de todos os filhos que ele tinha e de várias outras pessoas que vieram antes e depois dele. Porque apesar dele ter sido um homem que errou bastante, a gente ainda vê, né, que o próprio Jesus sendo chamado de filho de Davi, porque Jesus nasceu da linhagem de descendência de Davi, ok? Então isso é muito importante. Então, para a gente entender, olha só, algumas aplicações a respeito disso. Quando nós oramos dessa forma, nós estamos orando então contra a ansiedade. Então, a Bíblia nos ensina a orar contra a ansiedade, não só no Novo Testamento, quando Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Mas se você olhar na palavra de Deus, no Salmo 131, está escrito que nós devemos descansar em Deus. O descanso em Deus é a única coisa que pode tirar a ansiedade de forma completa do nosso coração. É difícil descansar, muito, porque tem que tirar os olhos dos problemas. Isso parece radical demais para algumas pessoas, mas isso é fé. Então, é tirar os olhos dos problemas, colocar os olhos em Deus. Isso é o que a Bíblia nos manda. Então, eu já falei isso, vou repetir. A Bíblia diz que a ansiedade é pecado. Tá? Ansiedade é pecado. Eu não estou falando, vou repetir novamente, eu não estou falando de transtorno de ansiedade, eu não estou falando de doença, certo? Psicossomática, doenças psicológicas, mentais, tá? Isso existe e tem que ser tratado médicos, psiquiatras, psicólogos, terapia e tudo mais. Agora, estamos falando de ansiedade a respeito do que todo mundo vive. Uma pessoa pode até ter um transtorno de ansiedade, mas existem momentos que essa pessoa precisa confiar no Senhor, porque senão vai estar pecando por ansiedade também. Então, você escolhe não pecar por ansiedade quando você resolve orar e dizer, Deus, descansa no Senhor. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Tudo. Eu me coloquei à disposição e fiz tudo que eu tinha que fazer. E agora o que eu faço? Eu espero no Senhor. Tem que ser assim, né? Esses dias mesmo eu estava pensando, desde que eu me casei com a Angélica, há 13 anos atrás, eu nunca tinha entrado numa sintonia que pudesse me trazer esses benefícios nas 3 esferas, né? No corpo, na alma e no espírito, né? Basicamente, quando eu era muito novo, você faz um monte de coisas que agride o corpo, ficava sem dormir, pregava muitas vezes, tinha dia que eu pregava 4 vezes, e chegava a emagrecer 5 quilos num dia, ficava sem dormir, ficava tomando energético, aquela coisa toda e tal. Aí comecei a ficar doente, de tanto mexer, de tanto ter uma vida desequilibrada, comecei a ficar doente.
E aí comecei então a me tratar. Aí começo a me tratar então nas emoções, o meu corpo começa a sair do funcionamento. Eu sempre fiz esporte a vida inteira, nunca tive problema com engordar. Comecei tratando, né, para que eu pudesse ficar bem. E agora eu consigo tratar também a questão do corpo. Então, eu estava até comentando com a Angélica, falando, agora está chegando um momento assim na minha vida que eu posso dizer que eu vou estar preparado para qualquer coisa, para o que der e vier, porque o Senhor colocou tudo no prumo. Então, eu me esforcei, fiz muitas coisas que eu achei que eu nunca faria, não teria coragem, e eu fui. E eu coloquei diante de Deus, falei, Senhor, eu vou fazer tudo. Agora, me ajuda, me dá o rumo aí, que nós queremos botar quente, queremos trabalhar, queremos fazer as coisas acontecer, nós estamos aqui à disposição do Senhor. Então, é isso que a gente tem que fazer. Coloca tudo, né, no prumo e espere em Deus, com confiança, que Ele vai ser glorificado. Davi também vai falar contra a vaidade do poder e da riqueza. Olha o verso 9 e 10, que diz aí no capítulo 62, 9 e 10. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, ok? E os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos, não chegam ao peso de um sopro. Olha o que está dizendo. Uma pessoa simples é um sopro. Um sopro pode uma pessoa morrer, né? Agora, as pessoas que deixam seu coração ser dominados pela vaidade, pela riqueza, você pode juntar um monte, que um sopro derruba todo mundo. Porque são corações que estão enraizados em algo que não tem raiz, né? Esse tipo de vida, de achar que nós podemos sustentar a nossa vida no poder, na riqueza, na vaidade, na ostentação, é a coisa mais vil e fútil que existe. O próprio Salomão, que foi o cara mais fútil que teve no decorrer da vida dele, ele vai falar isso no final. Vai falar, agora eu estou velho, né? Eu acordo antes dos pássaros cantarem, já não tenho mais mordeduras, meus dentes estão caindo, não posso comer mais as coisas que eu gosto, minhas pernas, as bielas tremem, para levantar da cama não dá para levantar sozinho mais, né? O corpo todo parece desequilibrado, isso tudo ele falando lá no final de Eclesiastes. Aí ele diz assim, no final de tudo eu percebi uma coisa, o que vale a pena nessa vida é temer a Deus e obedecer os mandamentos. Porque quando você faz isso, dá para você viver bem, abençoado, e ao mesmo tempo chegar no final da sua vida e dizer assim, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Sabe? Com honra, você chegar no final da sua vida com honra e deixar um legado, deixar algo que foi dado a você, isso aí, então, foi colocado, foi deixado, você honrou isso. Isso é maravilhoso. Então, você vê que ele tem essa luta espiritual e ele pede essa quietação da alma dele. No verso de número 8, confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Isso aqui me parece que ele também, Davi, ele está fortalecendo as pessoas que estão com ele. Porque quando ele foi embora do palácio, ele não foi sozinho, ele ainda tinha pessoas que seguiam ele. Então, de alguma forma, me parece que até mesmo um homem cansado, sendo traído, ainda estava encorajando pessoas. Isso é, a alma de um cristão é essa, sabe? Mesmo na dificuldade, a gente está sempre encorajando alguém. Mesmo quando a gente acha que não pode fazer nada, ali Deus está fazendo. Então, assim, eu acho incrível como Deus faz as coisas, como Deus é maravilhoso, como surgem os testemunhos do nada das coisas que a gente está fazendo, né? Isso, então, é maravilhoso. Então, só alguns pontos de ligação. Deus, ele traz descanso. Jesus mesmo, quando veio, ele diz, vinde a mim, todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus prometeu que mesmo diante das maiores tribulações a gente pode ir até Ele. Ele também disse, através de Paulo, como eu citei, que Ele nos traz a paz que excede todo entendimento, quando a gente coloca, certo, as nossas orações, as petições, os problemas diante dEle. Então, nós podemos concluir
né, de uma forma confessional, biblicamente, que descansar em Deus é mais do que uma emoção, certo? É mais do que você se sentir bem. Descansar em Deus é mais do que você se sentir, por exemplo, assim, entorpecido do momento quando você toma tipo um ansiolítico ou umas gotinhas de Rivotril ou alguma coisa nesse sentido. O descanso em Deus é uma posição, certo, que a gente toma. A gente toma essa posição, que é isso, Senhor, eu fiz, estou posicionado. Então, a minha alma está descansando. Então, preste bem atenção. Davi, ele se repreendeu, falou, a alma fica tranquila. Então, às vezes, a sua alma vai ter sentimentos que vão fazer com que você pense que você não está na posição. Só que o que determina que eu e você estamos na posição é a atitude que nós tomamos. Você consegue entender isso? Porque em muitos momentos da nossa vida a gente vai sentir um monte de coisa. Só que não é porque você sente que isso é a realidade. Nós não somos o que pensamos. Muitos pensamentos a gente vai combater quando vem na nossa mente. A gente também não é tudo que a gente sente. Se for fazer tudo que sente, a gente vai destruir a nossa vida e a vida de um monte de gente. Então, não confie demais no que você pensa e não confie demais no que você sente, não. Porque a Bíblia diz que há um engano muito grande nessa esfera. Quando o pecado entrou na terra, ele distorceu a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir as coisas. Então, confie que você se posicionou por uma ação. Mesmo que o seu coração ficar tentando, certo, dizer para você que você tem que se deslocar, você diz, minha alma, fica tranquila. Deus te abençoou e te colocou na posição. Amém? Termino só com uma pequena reflexão que é, você já viu como é que você ensina uma pessoa que tem algum tipo de fobia a vencer alguma coisa? Por exemplo, fobia de escada rolante. Tem gente que tem. Como é que você ajuda uma pessoa a vencer isso? É óbvio que essa pessoa ela vai passar, né, pela psicoterapia e tudo mais, mas no final sempre vai ter que haver, né, pequenos passos, micropassos em direção ao medo. Não tem como vencer o medo se você não for na direção dele. Mas calma, a gente pode fazer isso bem devagar, para que isso não se torne um monstro diante de nós. Então, tudo aquilo que leva uma pessoa a ter uma grande fobia que precisa ser vencida, só vai ser vencido se essa pessoa for indo na direção, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando eu tive uma crise de pânico, em 2010, eu, do nada, adquiri um medo assim, enorme de dirigir. Eu já dirigia pra caramba. Só que sempre que eu olhava pro meu carro, eu via o meu carro todo espatifado e eu no meio morto. Eu não conseguia, né? E aí foi quando eu fui para terapia. Eu falei, eu não entendo o que esse pensamento passa na minha cabeça, eu nunca bati o carro e tal. Deu uma crise, né? E aí, dessa forma foi acontecendo. Aos poucos, primeiro eu entrava dentro do carro, ficava lá 5 minutos, saía de lá suando. Fazia isso durante uma semana. Na segunda semana eu entrava dentro do carro, ligava o som, ficava lá 7 minutos, saía suando. Depois você vai, entra no carro, liga o carro e deixa ele lá parado. E isso vai se desenvolvendo. Liga o carro e dá ré, deixa lá. Aí passa 5 minutos, volta o carro. Depois você está no condomínio, você dá ré, segue dentro do condomínio e volta para a garagem. Isso foi acontecendo. E aí, em pouco tempo, então, esse que quebrou esse medo em mim de continuar. E pude continuar dirigindo tranquilamente. Então, não confie nos seus sentimentos, entendeu? A gente está muito suscetível a essas coisas. Não tinha acontecido nada para dar isso em mim. Então, às vezes, dá uns trem assim na gente que você vê que é uma peleja espiritual, é uma seleção de coisas espirituais e mentais que se juntam, que nós precisamos orar a Deus e pedir para que Ele nos ajude a vencer o medo, pouco a pouco, e ir na direção certa. Ok? Nós vamos orar. Então, somente quem cala a sua alma diante de Deus consegue ouvir a sua voz no meio da tempestade. Então, quando você está diante de um grande problema, como Davi estava, numa tempestade,
faça a sua alma ficar calada, porque você vai ouvir a Deus. Infelizmente, né, conclusão final, o filho dele acabou morrendo nessa tentativa de golpe. E o Davi até falou, né, pro chefe de guarda dele, não mata Salomão. Absalão. Absalão era o homem que tinha o cabelo mais lindo de Israel. O cabelo dele pesava um peso grande, eu não sei de cabeça agora não, mas o cabelo dele era maravilhoso. E o texto diz que ele fugindo, teve que fugir, porque o povo lá de Davi conseguiu ir voltando, né, para o palácio, e os cabelos dele ficaram presos numa galha, né? E aí o soldado de Davi quer saber de que o Davi matar, porque o Davi falou, esse cara tem que morrer. Foi lá e desceu a espada nele. E ele, então, acabou morrendo. Davi perdeu mais um filho. E Davi voltou para o palácio, mas a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo a morte do seu filho Absalão. Então, esse texto nos ensina muitas coisas, e eu espero que, em nome de Jesus, algo dessas palavras tenha entrado no seu coração. Vamos nos colocar de pé para a gente orar? Que a nossa confiança em Deus possa crescer nesse dia de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a ter uma confiança que cresce, uma confiança que se desenvolve. Nos ajude a parar de olhar para os problemas e colocar o Senhor em primeiro lugar. Que nós possamos nos posicionar na confiança. E que quando a nossa alma tentar nos mover para os lados, nós possamos repreendê-la como Davi fez. Ó alma, entra no teu descanso. Deus tem sido bom contigo. Você sabe que Ele nunca te deixou sozinho nem abalado. O Senhor não nos deixa só. Ele prometeu estar conosco, prometeu que caminharia conosco, prometeu que estaria conosco, ainda que passássemos pelo fogo, ainda que passássemos pelas águas, ainda que passássemos pelos rios, o Senhor estaria conosco. Nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso que tem promessa para nós de que vai voltar. E a nossa confiança maior é que em Cristo Jesus, Ele vai voltar e todos nós moraremos no novo céu e na nova terra. E ali nós veremos que os problemas que enfrentamos hoje já não vão existir mais. As traições, as dores, as guerras pelo poder, as guerras pelo dinheiro, as guerras pela fama, essas coisas não vão existir. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Enfermidades ali não existirão. Nós estaremos para sempre, Senhor Deus, na Tua presença, glorificando o Teu bendito nome. Ó Senhor, eu Te agradeço muitíssimo por causa dessa palavra, porque Davi mesmo no momento de fragilidade da vida dele, ele nos ensina a confiar no Senhor, confiar na Tua soberania, porque o Senhor não falha, o Senhor sabe o que faz, e Ele mesmo se lembrou de que nós devemos sempre olhar e entender que não devemos fazer coisas ruins, porque sempre existe o plantar e o colher. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Aceita o nosso cântico nesse momento, em nome de Jesus. Vamos cantar um hino? Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer.